Graça e paz, irmãos. Vamos louvar? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Amém. Que nós possamos adorar ao Pai, que nós possamos louvá-lo neste domingo tão precioso, que nós possamos adorar com todo o nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque és um Deus maravilhoso, cuidadoso, amoroso. E, ó Pai, nós temos sentido a sua presença, o seu cuidado. Peço, ó Pai, que a sua graça e a sua paz possa recair sobre todos que estão neste momento, ó Pai, em seus lares ou em qualquer lugar, mas estão nos assistindo ou estão levando o seu pensamento ao Senhor como forma de adoração. Que o Senhor derrame a sua graça e a sua paz. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, ó Pai, ajude-nos a ouvir ao Senhor e a obedecer os seus mandamentos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, tem um texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. Eu lerei aqui na versão Nova Bíblia Viva, e eu quero então compartilhar esse texto com os irmãos. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim, o Senhor Jesus, diz o seguinte: todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestades soprem contra sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia, porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestades soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho.
Irmãos, este é um texto bem conhecido, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês já devem ter passado por esse texto, já devem ter meditado a respeito deste texto. E eu quero que vocês, nesta manhã, percebam como que o ensino de Cristo, ele é claro e simples, né? O ensino de Cristo é claro e bem simples. Ele vai relacionar os seus ensinos divinos com algo que nós podemos visualizar facilmente. Trata-se aí da construção de uma casa. Cristo vai, então, dizer que uma casa construída sobre um firme alicerce, ou sobre uma rocha, como diz o texto, ela não cairá. Não cairá, vai permanecer firme, mesmo diante das tempestades torrenciais, mesmo diante das enchentes. A casa vai permanecer firme se ela estiver firmada num fundamento bem estabelecido. Agora, uma casa que é construída à beira-mar, na areia, sem fundamentos, sem um alicerce correto, sem um alicerce devido, essa casa vai cair diante das mesmas tempestades torrenciais, diante das enchentes, diante das adversidades, essa casa não vai resistir. Então, Jesus, ele está fazendo aí um paralelo, né, com os ensinos divinos, com as coisas que realmente nós conhecemos no dia a dia. Jesus falava muito, ensinava muito com parábolas, e parábolas nada mais é do que o ensino do dia a dia, relacionado com as coisas que nós vivenciamos no nosso dia. Então, Jesus, ele vai ensinar que a pessoa que ouve e obedece os seus ensinos, ela fica com os alicerces da sua vida fundados na rocha inabalável, que é o próprio Cristo, quando ela ouve e quando ela obedece. E em consequência disto, ela não será abalada ou não será destruída pelas adversidades da vida. É claro que quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por tempestades, será inevitável, diante da violência, muitas vezes, das tempestades da vida, é inevitável que a pessoa saia sem marcas, não é? Então, as marcas, elas são inevitáveis diante da violência da vida. Ninguém vai passar por um furacão na estrada da vida e vai sair ileso. Não. São as marcas da batalha. Mas ainda assim, o Senhor Jesus está nos ensinando que quem ouve e obedece os seus mandamentos, quem está fundamentado na rocha, com a sua fé firmada nos ensinos de Cristo, vai permanecer firme, não vai ser destruído. Em contrapartida, o ensino do Mestre, ele diz que a pessoa que não ouve e que não obedece os seus ensinos, ela estará vulnerável em sua peregrinação. Ainda que ela esteja num lugar confortável e aconchegante, como é dentro de casa, né? As adversidades da vida surgirão, porque, como nós bem sabemos, são inerentes à vida do ser humano. Todo ser humano vai passar por adversidade mais dia menos dia.
mas não estar fundamentado, a vida não estar fundamentada na rocha, nos ensinos de Cristo, nos ensinos daquele que é o autor da vida, nos ensino que é aquele que nos criou e nos conhece nos mais profundos detalhes da nossa história, do princípio ao fim. Cristo nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, não aprofundar o nosso conhecimento, não obedecer, não ouvir a voz deste mestre, não criar os alicerces fundamentados nos ensinos do Senhor, isto certamente complicará a situação da vida drasticamente, porque diante das adversidades, certamente a pessoa vai ser destruída, a casa vai cair. Então, eu pergunto, cair ou não cair? Ouvir ou não ouvir? Obedecer ou não obedecer? A resposta a estas perguntas é que vai definir se uma pessoa tem juízo ou se ela é uma pessoa desajuizada. Né? Uma pessoa que tem juízo, ela pensa nas consequências dos seus atos, ela vai analisando no decorrer da vida o que é certo, o que é errado, e ela vai aparando as arestas. Agora, uma pessoa desajuizada é uma pessoa vida louca, vida A, como dizia o profeta não, o poeta, né? Vida louca, é uma pessoa vida louca, vai vivendo, né? Mas o poeta também já dizia que a vida é breve, né? Para as pessoas que têm a vida louca. Então, obedecer ou não obedecer é que vai definir se a pessoa tem juízo ou se ela é uma pessoa desajuizada. Se a pessoa vai, no decorrer da sua vida, agir com sensatez ou vai permanecer a vida toda agindo de forma insensata, impensada, né? Imprudente. É isso que vai definir. O que define quando a gente está falando de questões espirituais, o que define é se a pessoa será prudente em ouvir os ensinos do Mestre, que há de nos levar à vida eterna, a promessa maravilhosa através do sacrifício vicário de Cristo, ou não, né? Isto vai transformar uma pessoa sábia ou uma pessoa ignorante com relação a estas coisas. Nós precisamos, claro que, voltar ao texto de Mateus capítulo 7, porque o texto de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus estava aí numa sequência de ensinos, né? Mas veja aí, se você der uma olhada na sua Bíblia, o Senhor Jesus, ele vai dizer a partir do verso 21, ele vai dizer o seguinte, olha, nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. Jesus estava ensinando a respeito das coisas divinas, das coisas que vêm do alto. Então ele diz que a questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui, dizendo o seguinte, que
Haverá um dia em que ele há de julgar todas as pessoas pelas suas obras, por tudo que fez. É claro que aquele que ouve e obedece à voz do mestre, ele será também julgado, mas não para juízo, né? Porque nós temos já a garantia de vida eterna. Seremos julgados para o galardão, né? Mas, mas aqueles que não obedecem e que não ouvem a voz do mestre, ainda que essas pessoas pratiquem coisas boas, e é inegável que existem pessoas que praticam coisas boas, boas obras, né? Ainda assim, isso não é suficiente para encontrar a paz com Deus. Então, queridos irmãos, a diferença entre ouvir e obedecer a voz do mestre é a diferença entre uma pessoa que é sábia ou uma pessoa que é ignorante. Uma pessoa que tem juízo e que procura seguir os ensinos do mestre, ou de uma pessoa que vai vivendo a vida louca, né? Uma vida insensata, uma vida imprudente. A oração neste momento é que Deus possa ir ao seu encontro, abrir o seu entendimento, produzir na sua vida fé, mas uma fé fundamentada nos ensinos do Mestre, do nosso Mestre Jesus. A minha oração é que Deus possa abrir os seus ouvidos, para que Deus possa tocar no seu coração, a fim de que você possa obedecer de forma irrestrita os mandamentos e preceitos do Senhor. Sendo assim, pode vir a tempestade que for, que certamente você ficará de pé. Você vai permanecer firme, forte, constante, abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque a sua vida estará amparada e fundamentada na rocha que é Cristo. Então, que Deus o abençoe ricamente e que você pense a respeito dessas coisas. Acho que não poderia faltar, né? O hino de número 416 do Inário para o Culto Cristão, que é o hino Nossa Morada na Rocha Está. Então eu quero cantar com os irmãos neste momento. Hino de número 416. É bonito, hein? Que alicerces tens para construir uma casa firme para resistir de tempestade que há de chegar, a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Que sua vida possa estar firmada em Cristo, hein? Como faz a areia na fundação, faz as nossas obras na salvação. Por alguém que nela somente crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha
rocha creem, pelas obras mostram a fé que tem. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Que a sua vida esteja firmada na rocha que é Cristo. Amém? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e comunhão do Espírito Santo e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Que a nossa vida esteja firmada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Tenham um domingo de paz.